Também a gente tem percebido aí que tem inúmeros profissionais que estão trabalhando muito pesado, né? Trazendo materiais para todos, conversando com vocês a respeito de assuntos diversos, uma enxurrada de informações. Isso é importante, lógico que é. Eu acho muito bacana, inclusive, não é, Roberto? Muito bacana os profissionais que dispõem nesse momento de compartilhar as suas experiências com os colegas, né? Então, a gente está aqui trabalhando também, oferecendo aí conteúdos e tal, mas eu quero conversar com você a respeito do seguinte: o que a gente vai tirar desse cenário para que a gente possa entender assim, olha, aprendi alguma coisa durante esse tempo. Como que a gente seleciona algum conteúdo que ele seja relevante para nós? É muito importante a gente saber como selecionar os conteúdos para falar assim, poxa, eu não estou só ficando maluco com os noticiários, mas estou aqui aprendendo alguma coisa nesse tempo complicado, nesse tempo de pandemia. Então, esse é o primeiro passo que eu quero tratar com você. Então, é importante que você defina na sua cabeça o que realmente te interessa e que você quer aprender e se aprimorar durante esse período. Pode ser que até você não esteja totalmente parado, muitos estão, outros não, mas o que te interessa? Você tem que ter alguma referência de informação para usar qualquer tipo de conhecimento. Olha só, caso contrário você vai ficar mais confuso ou mais confusa do que antes de estudar. Já viu alguma coisa nesse sentido? Onde você trabalha ali uma informação e o que você recebe de informação te deixa mais confuso do que aquilo que você achava que era antes. Olha que coisa conflitante, né? A minha recomendação para todos os profissionais de saúde, aliás, sempre foi, de um modo assim genérico, são as seguintes, olha. Primeiro, a informação que você está recebendo, a informação que você está sendo te oferecida é compatível com os princípios básicos que você aprendeu nas literaturas básicas e clássicas da universidade? Gente, isso é demais de importante. Quando você recebe alguma informação, se você não tem aonde se apegar nas referências, fica difícil. Fica difícil porque você não tem como embasar toda essa estrutura de informação. Aí você pode ter dois tipos de comportamento. Primeiro é não acreditar naquela informação, tá? Primeiro é não acreditar. A segunda é desconstruir aquelas informações que você já tinha e começar a construir outra totalmente diferente, totalmente contra os seus princípios. Olha que maluquice. Outro dia eu publiquei um assunto, se eu não me engano, a respeito de vias de administração. E o que aconteceu? Um conteúdo bacana. Eu, por exemplo, gosto muito, como meu negócio são os invasivos, eu gosto muito de trabalhar via de administração, correlacionar os fármacos com a via de administração, qual que vai ser a dinâmica daquela substância no organismo, não é? Então, esses são os meus
pilares para eu poder falar de qualquer procedimento invasivo. Veja só. Então, eu sempre trabalho com eles, mas eu trabalho baseado em princípios que para mim são muito sólidos, né? Porque via de administração, qualquer livro básico da área de saúde, ele sempre começa falando da via de administração, até anatomia. Quando você fala assim da dinâmica do medicamento, a maioria dos livros de farmacologia, ele também fundamenta toda a dinâmica de um medicamento pela via de administração, se é uma ação sistêmica, se é uma ação localizada e tudo mais. Então, e aí eu conversando, fiz lá um vídeo a respeito do assunto e daqui a pouco uma pessoa fez um comentário e falou assim: professor, em qual artigo você se baseia para fazer esse tipo de afirmação? Aí eu falei, poxa vida, artigo ele não é maior do que uma literatura básica. Aliás, um bom artigo ele é muito bem fundamentado numa literatura básica e consagrada. Por exemplo, eu sou farmacêutico e tudo que a gente faz quando é relacionado com a produção de medicamentos, a gente tem que ter como referência uma farmacopeia, que é uma literatura oficial e ela é de reconhecimento mundial. Cada país tem a sua, alguns mais melhor elaborado, outras menos elaborada, enfim, mas é uma literatura oficial, é uma literatura que serve para todos terem como referência. Então, os artigos são construídos a partir dela, provando que eles têm fundamento porque ele pega uma literatura oficial. Então, quando a pessoa me perguntou com base em que artigo, eu falei assim, eu com base na literatura do Guyton, com base na literatura do Hamilton, com base na literatura do Sobota, com base nesses artigos. Então não adianta a gente querer reinventar a roda sem ter uma linha que a gente possa trabalhar e entender qual que vai ser a linha. Então, toda vez que eu vou verificar algum conhecimento técnico, principalmente, eu procuro naquele conhecimento aonde é para mim o fio da meada. Então, se eu não tiver uma linha de raciocínio lógica que vai me levar de encontro com a prática e me orientar para que eu possa ter convicção, inclusive para explicar aquela técnica para o meu cliente, eu não entro nela. Não entro mesmo. Não entro. Porque fica muito difícil de você argumentar sobre um assunto, sobre uma situação que você não tem domínio dela ou que você não tem convicção que ela funciona. Então, as informações, elas têm que ser compatíveis com a sua origem de formação. Você quer dizer então que se eu sou farmacêutico tem que ser compatível com fármacos e medicamentos? Não, não é isso. Ela tem que ser compatível com as suas habilidades, com aquilo que você tem de conceito, com aquilo que você tem convicção, que são seus princípios. Senão você não consegue ter uma linha reta, aquela que convence primeiro você para depois convencer outras pessoas. Cuidado com as informações que não são compatíveis com a sua origem, tá? Então é assim, por exemplo, vou te dar um outro exemplo aqui básico. Uma vez eu estava dando uma aula prática lá em Ribeirão Preto e a gente fez a avaliação de gordura localizada e tal, adipômetro, e falamos das mesclas e tudo mais. E eu olhei para uma aluna e essa aluna falou assim, ela era fisioterapeuta, ela estava fazendo pós-graduação na área de saúde estética. Ela falou assim, professor, essa pessoa aqui tem... esqueci o nome da patologia. Bom,
enfim, a patologia ela dá um desvio na coluna e por conta daquele desvio da coluna, o nosso organismo, para manter o equilíbrio, ele vai distribuindo, né, toda a nossa massa corpórea. E eu virei para ela, né, ignorante na área de fisioterapia, eu falei assim, mas tá, e o que isso tem a ver com a gordura localizada? Ela falou assim, então legal, professor, pede para ela ficar de pé, escoliose, lembrei agora da patologia. E aí a pessoa ficou de pé. E quando a gente foi verificar, de um lado a gente tinha uma prega maior de gordura e do outro uma prega menor. E a gente via que acontecia meio que uma compensação mesmo. Um pouco de prega mais para cima, outro pouco de prega mais para baixo. O organismo, com base no eixo, né, que a Terra força da gravidade, ele já meio que organizando para manter aquele corpo no melhor alinhamento possível. Ela falou, tá vendo? Por isso que nesse quadrante a gente tem mais gordura, nesse também, nesse outro a gente tem menos, no outro a gente tem menos. E eu falei, olha que interessante. Por isso que eu nunca falo que eu estou ensinando nada para ninguém, que eu estou sempre compartilhando os nossos conhecimentos. Então, quando você está ali disposto a aprender alguma coisa, quando você está disposto a compartilhar o seu conhecimento, você está sempre aprendendo, não é? Então, se você não tem uma informação ali que te ajude nisso, então toma cuidado. Ou então a informação tem que te desafiar a estudar um pouquinho mais, não é? Você fala assim, bom, tá falando que essa substância acelera o metabolismo, ou que a atividade física altera o metabolismo, tá bom, então vou pegar um livro de fisiologia, um livro que me ajude a entender isso, um livro de farmacologia que fale sobre essa substância, ou um site de boa referência que me fale a respeito dessa substância, para eu sedimentar aquela informação. Quantas coisas, né? Quantos conceitos que a gente não trabalha assim. Você escutou numa aula na faculdade, você escutou numa pós-graduação, aí depois você está numa palestra, a pessoa falando daquilo mesmo, aí você fala assim, bom, deixa eu olhar se a coisa de fato é assim mesmo, não é? E aí quando você vai ver, você vai se convencendo daquele assunto. Tem assuntos que você de primeira não se convence, né? Mas quando você vai estudando um pouco mais, você vai se aprimorando com relação a isso. Segundo ponto, você deve ter em mente primeiro o que quer aprender, não é? É mais ou menos assim, você não sai de casa para jantar falando assim, eu vou dar uma olhada para ver aonde que eu vou jantar, qual restaurante eu vou jantar. Você não faz isso, a não ser que você vá para um shopping, onde você tenha lá vários restaurantes e chegue lá e fala assim, eu vou ver pelo cheiro, pela minha... Não, geralmente quando você quer ir num restaurante para comemorar um aniversário ou alguma data importante, você já sai em mente falando assim, não, eu quero ir em tal lugar, porque aquele lugar é especial, aquele lugar é bacana, então eu tenho que ir naquele lugar. Então é importante você pensar assim, olha, eu quero aprender mais a respeito de toxina, eu quero aprender mais a respeito de gestão do meu negócio, eu quero aprender mais a respeito de mesoterapia. E aí você encontrar profissionais que tenham certa similaridade, vai discordar em alguns pontos, não tem jeito, a gente sempre discorda em alguns pontos e isso é produtivo, porque a discórdia faz com que a gente estude um pouquinho mais e talvez entenda melhor outras coisas, ou até mesmo tenha mais convicção ainda do seu entendimento. Então isso é importante. Então procure também temas que você tenha afinidade e que você tenha empatia por ele. Porque, veja só, se você for investir seu tempo num assunto que você não gosta, você começa a ouvir e fala, putz, por isso que eu não gosto, né? Eu, particularmente, não sou adepto da homeopatia. Eu vou investir meu tempo, tudo que eu tinha para aprender em homeopatia, já me fizeram desaprender lá no começo da minha carreira, que eu entrei na faculdade para ser homeopata. Eu fui fazendo curso, fui estudando a respeito do assunto, as pessoas só me convenceram ao contrário. Então hoje em dia eu já não me interesso mais pelo assunto. Então vou investir meu tempo nisso? Com certeza que não.
Ah, mas se fala assim, olha, tem uma técnica nova de fazer preenchimento labial. Eu vou olhar. E aí eu vou avaliar. E eu vou falar assim, bom, isso tem a ver com os meus conceitos básicos? Tem a ver com o que eu estou fazendo? Vai me ajudar a aprimorar minhas técnicas? Se sim, aí eu continuo ali vendo. Aí eu vou buscar uma outra literatura. Eu falo, será que eu não vou ter mais intercorrência? Será que eu não vou ter mais ou menos risco? Então eu faço essa avaliação e aí eu me aprofundo no assunto. Cuidado para não ficar procurando quem vai falar aquilo que você gostaria de ouvir, né? Por exemplo, eu com certeza vou te falar isso assim, sem querer ser arrogante, mas eu vou te falar. Eu fui um dos primeiros profissionais a falar que quando a gente faz a administração de gordura localizada no tecido subcutâneo, a gente promove um efeito depósito. E se a gente quer garantir o efeito daquele efeito depósito e seguindo os princípios de Pistor, que é o fundador da mesoterapia, eu tinha que deixar aquilo em repouso, em contato aquela substância com aquele tecido gorduroso, porque a minha ideia era uma ação localizada. Eu fui um dos primeiros a falar isso. E com base nos meus princípios básicos, que eu peguei lá na minha universidade. Ou em algumas vezes que eu me dediquei a estudar a respeito do assunto, porque eu dava curso de técnicas de aplicação de injetáveis e tudo mais, e eu relacionava o poder de absorção do fármaco com relação à superfície de contato e também o tecido que ele tinha sido depositado. Então, isso eu sempre falei. Agora, tem pessoas que insistem em achar que a potência do tratamento de gordura localizada é você administrar no tecido subcutâneo e fazer atividade física. Então, se eu estou fazendo isso, é porque eu quero uma ação sistêmica e não localizada. Então, se eu quero uma ação sistêmica e eu já vou fazer atividade física, então aplica na via intramuscular. Já resolve a vida. Não tenha problema com relação a isso. Ah, pode não ser a via que eu uso como primeira escolha, ok. Mas é a via que você acha que dá certo, tudo bem. Mas não queira mudar a via e porque você mudou a via, você achar que vai agir de uma forma ou de outra. Então, esse conceito ele tem que ficar bem sedimentado, né? Porque assim, tem pessoas que elas falam mesmo, ela fala para agradar o público, mas ela não fundamenta o assunto dela, né? Ou às vezes fala dizem alguma frase ou palavra que você nunca ouviu na vida ou que você considera complicada e fala assim, nossa, que pessoa intelectualmente evoluída, né? E aí você começa a se pegar nisso. Sempre reveja a sua base e os seus conceitos, para você não fugir da sua personalidade profissional. Porque se você vai fugir da sua personalidade profissional, que seja para engrandecer o seu conhecimento e ainda fundamentar mais o bom profissional que você é, tá? Não precisa, mas a gente precisa trabalhar muito bem. E você sabe que eu me lembro de uma situação que foi assim, olha, 97, olha só, 90. É a mesma coisa de você falar que, por exemplo, o velocímetro do carro não tem capacidade de medir a velocidade. Olha que coisa absurda. Eu fiquei vendo aquilo, eu falei assim, todo esse investimento para um cidadão jogar tudo isso fora, né? Então, testes simples, testes que evidenciam a qualidade de um medicamento, não conseguia ser realizado e provar a qualidade daquele produto. Então, sinal que aquele produto não era bom. E depois, trabalhando com TCC de alunos na universidade e tal, eu fui chegar à conclusão que realmente aquele laboratório estava se fazendo aparecer de forma assim contundente, depois apagou e foi apagando, está no mercado ainda, mas não teve o brilho que ele achou que ele fosse ter, entendeu? Então, mas as pessoas trabalham aqui de forma
que como se não tivesse amanhã, ou que todo mundo que está ao redor não entende daquilo que a gente está encontrando ali pela frente. Outra situação é assim: qual assunto que você já ouviu falar e gostaria de entender mais como funciona? Eu recentemente eu fui assistir uma aula, um curso de ozonioterapia. Eu ouvia falar, sabia alguma coisa. Eu estive palestrando num congresso no Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, no final do ano passado. Eu tive um colega muito feliz na palestra dele, falando a respeito do assunto. E como foi muito rápida a palestra dele, eu falei assim, puxa, eu queria saber um pouquinho mais a respeito do assunto. Então, é o tipo do assunto que você para assim e fala assim, poxa, que legal. Então, é isso que eu preciso entender um pouquinho mais. Talvez eu nem vá utilizar a técnica, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei assim, bom, então eu preciso entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, mesmo porque tudo quanto é hora, todo quanto é lado, eu sou questionado pelos profissionais de uma forma ou de outra, esperando ali alguma orientação, não é? Então, se aquilo te desafia, te relaciona com as suas bases, se relaciona com aquilo que você gosta de trabalhar, vale a pena você investir para aprender como que funciona, aceitar ou não o assunto, ter uma posição para dar a respeito de uma ou outra técnica. Isso é importante. E eu te falo que houveram basicamente 3 ou 4 situações que me levaram para a área de estética, né? 3 ou 4 situações. Vamos lá. Olha só, uma era um encantamento que eu comecei a ter porque um dos objetivos maiores do farmacêutico é prescrever. E a legislação brasileira para prescrição farmacêutica, ela é muito defasada. E falaram assim uma época, o farmacêutico agora pode prescrever, mas ele podia prescrever medicamentos que os profissionais iam ali na drogaria ou na farmácia e podia pegar direto. Então a gente só faltava abraçar as pernas de um cliente para falar, deixa eu prescrever para você, não é? E na estética, quando começou a falar da prescrição do profissional de estética, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei, putz, eu trabalhei muito tempo na farmácia magistral, e na farmácia magistral a gente pode compor fórmulas de substâncias que não são exclusivas de prescrição médica e que eu vou poder ajudar muita gente com relação à cosmetologia, com relação à estética, com relação à própria saúde dela, suplementação, ajuda na imunidade e tal. Eu falei, nossa, que legal essa história. Então foi uma coisa que primeiro me chamou a atenção. A segunda foi assim, olha, tem alguma coisa aí que pode proporcionar bem-estar às pessoas. Eu acredito que 99% dos profissionais de saúde, ele sempre teve o sonho de proporcionar a melhora do cidadão. Não vou falar cura, que eu acho que é muita pretensão, mas ajudar a pessoa a viver melhor, ou sair de uma situação complicada, de uma situação difícil. Eu acredito que o profissional de saúde, independente da sua formação, ele tenha ali uma característica básica de querer fazer o bem para as pessoas, principalmente com as suas habilidades. Cada profissão tem a sua, o biomédico tem a sua, o dentista tem a dele, o fisioterapeuta tem a dele, o esteticista tem a dele, mas cada um tem um tom a mais que pode oferecer alguma coisa mais bacana. E eu acreditava que a prescrição poderia fazer isso para os meus clientes. Então foi uma coisa que me encantou também. Outra coisa, quando eu me deparei com a mesoterapia, eu vi que tinha 2 ferramentas que eu amava: seringa e agulha. Eu falei, nossa, esse negócio deve ser muito legal, né? E
Quando eu me deparei com os princípios sólidos da mesoterapia, alguma coisa que historicamente era relativamente recente, porque quando a gente fala de 100 anos na história, é pouquíssimo tempo, sendo que tem situações que são milenares, mas quando eu vi estudos do Dr. Pistor e mostrando os fundamentos, quando eu vi aquela placa de cintilografia e ele falando do efeito depósito, do efeito sistêmico, quanto aquilo durava, eu falei, nossa, esse negócio é legal mesmo, hein? Então eu já estou conseguindo trazer o benefício para a pessoa, estou conseguindo prescrever e eu estou encontrando informações que vão de encontro com o meu princípio. Tudo que eu sempre quis estudar na minha vida, sempre tudo que eu gostei de estudar era a relação risco-benefício e concentração e local onde a substância poderia fazer efeito. Então isso foi muito bacana. E quando eu percebi que também tudo isso poderia me dar mais flexibilidade de tempo e também uma boa rentabilidade, eu falei, bom, eu tenho que olhar para esse negócio com uma outra visão, né? Então tudo isso que eu estou te falando é que assim, é necessário que você simpatize com o assunto que você está escolhendo trabalhar. Porque assim, às vezes eu via muito isso na pós-graduação. A pessoa estava fazendo curso de pós-graduação ali, aí quando chegava nas aulas que estavam envolvidas com os injetáveis, falava assim, professor, eu não gosto de agulha, eu não gosto de sangue, eu passo mal. Poxa, né? Então, eu acho que o que é bom nisso é quando o profissional já identifica o que ele não gosta, já é um grande passo. Porque você fala, isso daqui eu não vou trabalhar. A pessoa pode trabalhar com eletroterapia, com outras técnicas, ok. Mas eu, como sou um grande admirador das técnicas invasivas, ficava meio triste com isso. Mas é uma boa porque a pessoa identifica o que ela não quer. A gente precisa fugir de modismo, gente. Tem pessoas que eles, para poder chamar a atenção do público, ele pega uma técnica e ele contradiz tudo aquilo que ele falou horas atrás, dias atrás, meses atrás, só para falar assim, não, eu estou fazendo alguma coisa diferente agora. Então, se a gente tem aqueles conceitos básicos bem fundamentados, quando o cara faz isso, você fala assim, putz, que coisa louca, não é bem assim. Puxa vida, peraí, mas isso com aquilo não dá aquilo outro. Essa conta não fecha. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo bem sucedido e mal sucedido. Por exemplo, não tem a ver com injetáveis nem invasivos, mas teve um profissional, um ótimo vendedor, se eu não me engano ele é até farmacêutico também. Ele desenvolveu uma técnica e ele deu um nome bonito e na verdade, tecnicamente falando, não está errado. Ele falava de crioalternância. O que é crioalternância? Crioalternância é assim, é quando você alterna quente e frio. E essa movimentação na superfície que vai facilitar o processo de drenagem. Quando a gente retira o excesso de líquido que está retido na superfície da pele ou no nosso organismo, o que a gente percebe de imediato? Redução de medidas. Então, olha só, esse cidadão pegou lá substâncias que são velhas conhecidas nossas, colocou num creme, juntou isso com massagem modeladora, com um plástico filme, mais uma manta de aquecimento. Dava resultado? Dava. Mas olha só, quando ele falou isso, quando eu vi a informação, eu falei assim, puxa, faz todo sentido.
E sabe o que eu fui fazer? Eu falei assim, não, esse negócio deve dar certo. Eu fiz a técnica e deu certo mesmo. Eu falo, parabéns. Mas eu não preciso ser filiado à metodologia dele para comprar os produtos dele para poder ter esse resultado. Eu sabia muito bem quais eram as substâncias e como a gente tem acesso àquela substância, mas por quê? A experiência, o dia a dia, e aquilo ia de encontro com os meus conceitos. De outra forma, às vezes a gente vê profissionais postando antes e depois, e o antes e depois você vê que o ângulo da foto não é o mesmo. E aí você já começa a desconfiar. Ou que você não consegue tirar a foto, ou que você está querendo enganar alguém. E olha só, pensa comigo. Será que eu posso associar, por exemplo, eu não sou mestre no assunto, mas carboxterapia com mesoterapia localizada? Se eu quero fazer uma localizada, o que acontece? Eu vou fazer um depósito e eu quero que ele tenha um raio de ação. Ele fique depositado naquele tecido e tenha um raio de ação. Imagina eu vir com uma carbox ali e espalhar tudo. Eu vou ter ação localizada? Dificilmente, né? Dificilmente. Agora, se eu pensar, por exemplo, ter uma associação de carbox com a hidrolipo, dá resultado? Eu acho dolorido, eu acho demorado o procedimento, mas dá resultado. Porque na hidrolipoclasia eu faço uma implosão das células. Eu não promovo ali uma ação localizada. Ela é localizada, mas eu potencializo o efeito de cavitação e isso faz com que tenha uma resposta rápida, porque eu destruo as células de gordura. E a carbox é compatível com isso, ela tem uma característica semelhante a essa, então eu posso somar esses dois procedimentos. Uma pergunta que as pessoas me fazem sempre, eu posso fazer depois de uma gordura localizada, depositando no tecido subcutâneo, posso fazer uma radiofrequência? Eu falei, eu acho que não, porque você vai estar neutralizando o efeito da mesoterapia que a gente fez anteriormente. Então, toda vez que te propõe um conceito nessa linha, veja se eles não são conflitantes e se realmente a soma dos dois potencializa o resultado. Então, pensa nisso, trabalha isso, mas esteja sempre aberto para estudar mais, ser perceptivo, mas nunca deixe de ser analítico. Nunca deixe de ser analítico. Desenvolva a sua marca, a sua personalidade, a sua característica. Muitas vezes quando a gente migra da área que a gente estava, que era uma área mais convencional, mais cartesiana, e a gente vai para a estética, a gente acha que está livre de todos os conceitos. Não, toda aquela experiência, toda aquela bagagem que você tinha, você tem que trazer para ela, e assim você personalizar, dar uma característica para o seu tipo de atendimento, dar uma característica para o seu toque, ter um diferencial. Selecione os conteúdos de profissionais que realmente vão de encontro com seus princípios. Não se corrompa, tá? Não se corrompa. Você precisa manter a sua integridade nos seus conceitos, você precisa manter a sua integridade naquilo que você acredita que é ético e compatível com a sua profissão. Você tem conceitos e caminhos que você sabe que é lícito, que é legítimo, que é íntegro. Às vezes demora um pouquinho mais para isso dar resultado, mas mantenha a sua integridade, porque com o tempo a prosperidade vem. Você não precisa vender sua alma para quem quer que seja. A pessoa tem não sei quantos mil seguidores, e daí? É compatível com a sua realidade? É compatível com aquilo que você acredita? É compatível com o conceito que você quer transmitir para o seu cliente? Então pense nisso com muito carinho, com muita atenção, para depois você não se frustrar. Muita gente que se frustra é porque às vezes ela quer fazer a técnica A, B ou C, ou ela quer fazer o curso XYZ,
porque aquele curso vai dar status, porque aquele curso é caro, porque aquele curso é fora do país. Tá bom, gente, mas o que isso vai te acrescentar? Você já tem um histórico daquele profissional? Você já acompanhou o trabalho dele? Tem consistência aquilo? Ou é porque ele está ligado a uma marca de um produto XYZ? Então você tem que ter essa liberdade.